Como foi dito, temos berçário e temos culto infantil para várias idades. Então, e você abre a palavra de Deus, Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4. Quem não está com a Bíblia aí, no livro, pode acessar, mas não vá para o Zap não, hein? Tá bom? Nem para o Face. Davi está todo sorridente, hein, Davi? Beleza. Muito bem, queridos. O que nós comemoramos hoje, hein? Dia da Escola Bíblica Dominical. O pessoal estava esquecido, né? A maior escola do mundo. Por quê? Primeiro, porque estuda a Bíblia, o livro mais importante, não tem igual, mais vendido, mais lido, que já enfrentou tantas perseguições, e a palavra de Deus continua aí, firme, porque tem o maior número de alunos, não é? O mundo inteiro, o maior número de professores, privilégio de ser professor da Escola Bíblica Dominical, hein, irmãos? Mas uma grande responsabilidade também, né? Então, nós queremos hoje meditar com os irmãos nessa palavra que diz aí, olha, Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e os propósitos do coração. Amém? Muito bem, queridos. Você faz parte da Escola Bíblica Dominical? Senti muita firmeza. Nós temos reuniões, classes, né? Antes do culto da manhã, às 8 horas, para quem sai correndo depois do culto, né? Fazer almoço e tal, então 8. Depois tem às 10h15, né? Assim, fica meio assim, né? 10h15, isso é, depois do culto da manhã. E temos ainda sexta-feira, 19 horas, então não tem como. Graças a Deus que estamos percebendo que o número de alunos está aumentando, só está faltando você talvez, tá? Nós estamos fazendo obra aqui, nessa casa número 1, 2, 3, casa 3, já temos mais 3 salas para a Escola Bíblica Dominical, então está faltando você para participar, para vir e estudar a palavra de Deus conosco. Como é importante, irmãos, estudarmos a Bíblia. Dr. Charles William Eliot, presidente da Universidade de Harvard, ele, em 1910, compilou seleções de livros de história, ciência, filosofia e artes. Ele fez 50 volumes e ele chamou os clássicos de Harvard. E ele entendia que uma pessoa comum, qualquer pessoa, que lesse esses clássicos, ele se tornaria uma pessoa muito inteligente, muito sábia, e enfim, aquela leitura seria assim uma base fundamental para pessoas deslanchar na vida. E ele, então, fez um desafio aos seus alunos, que chamou de 15 minutos. 15 minutos.
Se um aluno lesse esses clássicos, né, de 50 volumes, 15 minutos de leitura completaria toda a leitura dos 50 clássicos em um ano. E ele entendia, ia transformar a vida dos alunos. E os alunos de Harvard, né, que lá em cima, né, top de linha, aceitavam o desafio. E liam, e a história diz que eles eram bem-sucedidos. 15 minutos por dia. Leriam todos esses clássicos durante um ano. E aí, quando eu li isso, eu fiquei imaginando: se os cristãos fizessem um propósito de ler esse clássico maior, né? Quantos livros, gente? 66 livros. No Antigo Testamento, 39. E no Novo? Muito bem. O embaixador sabe de qual é salteado isso aí, né? Beleza. Se os cristãos lessem a Bíblia, fizessem um propósito de ler 15 minutos por dia, não vou nem pedir para levantar a mão, para não ficar chato. Quem gasta 15 minutos por dia lendo a Bíblia? Não vou pedir, por favor, tá? Mas eu fiquei pensando, que transformação essa leitura, esse estudo faria na vida da pessoa. Eu acho que a igreja seria outra, irmãos. Os crentes seriam outros, muito mais firmes na palavra de Deus, fervorosos, preparados para enfrentar as falsas doutrinas, as heresias que surgem, mais santificados, mais fiéis ao Senhor, mais cheios do Espírito Santo, mais cheios de sabedoria, pessoas prósperas, com a saúde física, mental e espiritual, não é? Excelente. Isso aconteceria, irmãos. Nós teríamos crentes totalmente diferentes. Há um vídeo que é rapidinho, vai ser passado agora. Preste atenção no o efeito da leitura da Bíblia no cérebro humano. Vamos lá. O efeito da Bíblia no cérebro humano. Um estudo foi feito recentemente pelo Centro de Engajamento Bíblico, em que eles estudaram 40 mil pessoas nos Estados Unidos de 8 a 80 anos de idade. Eles apenas queriam ver como nós estamos interagindo com as Escrituras. E eles descobriram uma coisa que acabou se tornando a principal descoberta do estudo em si. Eles não estavam procurando por isso, ele se tornou o ponto principal do estudo. Quando nós lemos a Bíblia uma vez por semana, e isso poderia ser o culto de domingo, quando o pastor diz, abra sua Bíblia e nós ouvimos a mensagem, uma vez por semana, mostrou um efeito quase insignificante em algumas áreas-chave da sua vida. Vou explicar melhor daqui a pouco. 2 vezes por semana. Efeito quase insignificante. Agora lemos 3 vezes por semana, houve um sinal diferente no mapa, como se fosse um batimento cardíaco. Algo aconteceu, ainda que fosse como um batimento. Mas a profunda descoberta é essa. Quando lemos a Bíblia 4 vezes por semana, o efeito sobe de forma incrível. O esperado seria que fosse 1, 2, que houvesse um aumento gradual do efeito e impacto na sua vida. Mas foi literalmente 1, 2, 3, 4. Algo muda radicalmente. Ok, você me deixou curioso. Que tipo de comportamento está sendo afetado? O sentimento de solidão cai em 30%. Uau! Isso lendo a Bíblia 4 vezes por semana. O problema com raiva cai em 32%. Amargura em relacionamentos, casamento, relacionamento com seus filhos, cai 40%. Alcoolismo cai 57%. Sentimento de estagnação espiritual. Se eu tivesse que escolher uma área quando eu converso com as pessoas da qual elas são realmente honestas, é que elas se sentem estagnadas espiritualmente. É só fazer a pergunta: quanto tempo você gasta na palavra, lendo a Bíblia 4 vezes por semana ou mais? Esse sentimento cai 60%. Contato com pornografia cai 61%. Isso é muito importante. E se olharmos para hábitos positivos e compartilhamento de fé, aumenta 200%. Porque você confia na palavra de Deus e há um aumento de 230% no discipulado. Porque a palavra de Deus é viva
mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Algumas pesquisas científicas têm sido feitas em relação a alguns temas religiosos. E, às vezes, eu percebo que as pessoas preferem acreditar, ou só passam a acreditar depois que uma pesquisa científica comprova o que a Bíblia já diz há séculos, milênios. Fé, por exemplo. As pesquisas científicas mostram o valor da fé. Como é importante uma pessoa enferma crer. Como facilita a vida da pessoa. Como traz cura para a vida da pessoa. Então nós temos visto pesquisas assim, queridos. E agora com a Bíblia, com a leitura da Bíblia, irmãos, há transformações. Mas a Bíblia já fala isso há quanto tempo? Então é importante você, não é, ler a Bíblia, estudar a palavra de Deus todos os dias. Crie esse hábito de orar e ler. Eu acabei de falar isso na classe de preparação para o batismo dos irmãos candidatos lá. Sobre isso, queridos, é importantíssimo. A palavra de Deus é poderosa. Amém? É sobre isso que eu quero falar aqui hoje, baseado nesse versículo. Eu quero tirar algumas lições. Primeiro, a palavra de Deus é viva. E o versículo começa assim: porque a palavra de Deus é viva. Olha só, queridos, ela tem vida. A palavra de Deus fala do Deus vivo. A palavra de Deus é viva e tem vida em si mesma. Não é um livro cheio de uma coletânea de conceitos, doutrinas, preceitos. A Bíblia é o sopro de Deus, é a palavra de Deus. Não só contém, não, queridos. A Bíblia veio por inspiração do Espírito Santo, inspiração de Deus. Ela é a palavra de Deus. Quando você lê a Bíblia, é Deus falando ao seu coração. João capítulo 6, versículo 63, o próprio Jesus diz: as palavras que eu lhes tenho falado são espírito e são vida. Você lembra daquela passagem de Ezequiel 37, que Deus levou o profeta Ezequiel a um vale de quê? Ossos secos. E o que Deus disse para Ezequiel fazer? Profetiza, prega a palavra de Deus. O que aconteceu, irmãos? Aqueles ossos começaram a se mexer, naquele cemitério cheio de cadáveres, né? Cheio de ossos separados, e um osso foi procurando o seu companheiro do seu corpo, né? E tal, daqui a pouquinho começou a haver uma transformação, e houve vida. O poder da pregação da palavra de Deus. É isso que a Bíblia nos ensina, irmãos, porque a palavra de Deus é viva. E Deus transforma qualquer esqueleto, irmãos. A palavra de Deus é maravilhosa. Assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei as sepulturas de vocês e farei sair delas o meu povo. Foi isso que Ezequiel pregou, irmãos. Vou abrir as sepulturas e dar vida àqueles que estão mortos. Isso aqui é maravilhoso e ao mesmo tempo triste. Por quê? Maravilhoso porque vemos o poder da palavra de Deus de dar vida àqueles que estavam mortos. E triste porque Deus estava falando para quem?
para o seu povo, queridos. Para o seu povo, que precisava ter vida, precisava crer no poder maravilhoso da palavra de Deus. Nós precisamos dar ouvido à palavra de Deus, nós precisamos obedecer à palavra de Deus. Há muita gente rebelde que ouve, mas não cumpre a palavra de Deus. Quando você pega o início de Apocalipse, capítulo 2 e 3, irmãos, Jesus escrevendo para 7 igrejas da Ásia, não é? E para todas elas, o final como é que era? Como Jesus encerra a carta? Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas. Por que Jesus faz esse alerta, irmãos? Para as igrejas, irmãos. E o texto vai dizer, porque os cristãos estão se dizendo que são cristãos e, na verdade, não são, porque abandonaram o primeiro amor. E Jesus chega a usar o termo, a frase, sinagoga de Satanás, trono de Satanás. Estão se prostituindo, sendo seduzidos por Jezabel. Se dizem ricos, bem de vida, mas são pobres, cegos e nus. Jesus diz, o diagnóstico de Jesus é completamente diferente. Se acham vivos, diz o texto, mas estão mortos. Alguns estão para morrer. A vida espiritual está morna e causa náuseas em Jesus. Náuseas, ânsia de vômito. Sabe por quê, irmãos? Não estão ouvindo e obedecendo a palavra de Deus. Essa palavra que é viva e que dá vida. Segunda coisa que o texto diz, veja aí, queridos, a palavra de Deus é eficaz, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Eficaz aqui, queridos, é no sentido de, a palavra no original grego é poder em ação. Não é só potencial, não, é poder em ação. A palavra de Deus é poderosa. E a Bíblia diz que a Bíblia é como doçura do mel, é chuva que cai, é lâmpada, é escudo, é espelho, é água, pão, leite, semente, mas também fogo consumidor, pedra que, martelo que esmiuça a penha, a pedra. Palavra, poder da palavra de Deus. O profeta Isaías diz lá no capítulo 55, verso 11, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. A palavra de Deus é viva e eficaz. É por isso que João, o apóstolo João, ele começa o seu evangelho, capítulo 1, verso 1 a 13, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Jesus é o verbo divino, é a palavra de Deus, é o Logos de Deus, essa palavra que age na vida, na nossa vida, na sua vida, na minha vida. Essa palavra de Deus, às vezes a pessoa fala assim, a palavra tem poder. Claro que tem uma grande influência, tem um certo poder, a palavra, nossa palavra, mas poder com P maiúsculo é a palavra de Deus. Haja luz e houve luz. Poder da criação, olha só, é o poder de Deus, essa palavra eficaz de criar todas as coisas, todo o universo, a
Terra e todas as estrelas, todos os planetas, tudo que existe, pelo poder da palavra de Deus. Terceiro lugar, veja aí, não deixa o texto sair daí não, vê? A palavra de Deus é irresistível, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Essa mesma metáfora aparece em outros textos, por exemplo, Apocalipse 1,16a. Na mão direita ele tinha 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. Efésios capítulo 6, verso 17, diz assim: usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é o quê? A palavra de Deus. 2 gumes. A ideia é de cortante. Você já viu o bisturi de um cirurgião? Aquilo corta até pensamento, né? Encostou que está cortando. A palavra de Deus é cortante. Mas eu entendo também que 2 gumes, irmãos, é o seguinte: a palavra de Deus salva e condena, traz promessas e traz juízos. Ela salva e não se escandaliza não, e ela mata, dá vida e mata. Com ela nós nos defendemos e atacamos. Ela tem 2 funções. João capítulo 12, verso 48, presta atenção: quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que falei, essa o julgará no último dia. Ouvir e guardar a palavra produz vida, vida eterna. Ouvir e não guardar a palavra vai produzir o quê? Condenação, juízo. A palavra rejeitada traz juízo. O mesmo sol que amolece a cera, endurece o barro. O mesmo sol. Então, ela age de forma diferente. Hebreus capítulo 3, verso 15, diz: como se diz, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureça o coração, como foi na rebelião. A palavra de Deus produziu 2 resultados, e produz 2 resultados: quebrantamento e endurecimento. Preste atenção. A palavra de Deus produz quebrantamento e endurecimento. Quando a pessoa se submete à palavra e crê na palavra, há quebrantamento. Quando a pessoa rejeita a palavra e não obedece à palavra, traz endurecimento. Saulo de Tarso, você sabe que, antes de ser o grande apóstolo Paulo, foi um perseguidor da igreja. E ele teve o seu coração quebrantado. Ramsés, faraó, ouviu a palavra, não obedeceu, e o seu coração foi endurecido. Está percebendo, irmãos, que a mesma palavra pode produzir quebrantamento na vida de uma pessoa e pode produzir endurecimento na vida de outro. E é essa palavra que Deus vai usar no dia do juízo, porque cada um dará contas de si mesmo a Deus. O seu coração tem sido quebrantado pela palavra ou endurecido, porque você rejeita e não aceita e não obedece à palavra de Deus. Preste bem atenção sobre isso. 4º lugar, volte ao texto. A palavra de Deus é penetrante e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas. Quando nós lemos a palavra, irmãos, ela nos lê. Quando nós examinamos a palavra, ela nos examina. Há uma questão aí
constituição do ser humano, dicotomia, tricotomia, né? Corpo e alma e espírito, né? Duas partes, ou em três partes, corpo, alma e espírito. O autor aqui aos Hebreus não está preocupado com isso. Ele está dizendo que a palavra de Deus penetra nas coisas imateriais. Ela penetra em nossa vida. E ela, olha lá, ela examina nossos pensamentos, nossas intenções, nossa vontade, nossos desejos. O que o autor está dizendo, irmãos? Que não existe parte nenhuma na nossa vida, na vida de uma pessoa, que a palavra de Deus não possa penetrar. Ela sonda tudo. Deus nos conhece, irmãos. Deus conhece todo o nosso ser, mais do que nós mesmos. E por último, a palavra de Deus é discernidora. Ela vai discernir, olha só, é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Isto é, a palavra de Deus, ela vai lá dentro, é como um raio-x, né? Uma radiografia bem detalhada. Ela sonda o nosso íntimo, devassa toda a escuridão que há na nossa alma. Ela revela os segredos do nosso coração. Ela traz à luz tudo que está oculto. Ninguém esconde nada de Deus. Ninguém fica escondido de Deus. Ninguém foge de Deus. O Salmo 33, 13 e 14, o Senhor olha dos céus e vê todos os filhos dos homens. Do lugar de sua morada, observa todos os moradores da terra. Irmãos, ninguém se esconde diante de Deus. Nada fica a sete chaves diante de Deus. Ele sabe de tudo. Ele conhece sua vida, minha vida. Ele sabe das nossas intenções, nossos pensamentos mais obscuros. Não podemos esconder nada de Deus. Davi, ele tentou de diversas formas esconder o seu pecado. Mas diz a palavra do Senhor que Deus viu. E diz, mas não se agradou do que ele fez. Deus viu tudo e não se agradou. Acã escondeu o despojo de guerra na sua tenda. Fez um buraco e escondeu, achando que tudo estava bem escondido. Mas Deus viu. Ananias, Safira, mentiram para a igreja. Pensaram que ninguém ia descobrir o segredo comunado entre os dois. Mas eles mentiram ao Espírito Santo. E o Espírito Santo revelou. E, infelizmente, eles foram fulminados. E naquela época, naquele momento histórico, era necessário esse tipo de disciplina, de poda na igreja. Por isso Deus fez isso. Então ninguém foge de Deus, irmãos, ninguém se esconde de Deus. Deus vai lá no baú de tantos anos guardados. E Deus pode fazer isso, inclusive, para fazer transformações em nossa vida. Você sabe que há pessoas que sofrem por coisas, traumas até de infância. Passam talvez a vida inteira sofrendo por causa daquilo. Deus, a palavra de Deus tem poder de ir lá, irmãos. Ir lá atrás. O pessoal fala de terapia primal, né? Usam esse termo. A palavra de Deus tem esse poder, irmãos. Ela vai lá. E ela muda, transforma, ela cura. Ela cura, irmãos. Você crê que a palavra de Deus pode fazer isso? Ah, meus irmãos, aqueles pecados secretos, Deus revela. Quando você se olha no espelho, você se vê. E a Bíblia, Tiago usa esse termo, né?
Quando você se olha no espelho, a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus não vê só a aparência, não. A palavra de Deus penetra em nosso coração, em nossa mente, no nosso interior. E revela quem realmente somos. O Salmo 139 fala sobre a onisciência, a onipotência de Deus. E o verso 23 e 24 diz: sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Ah, irmãos, como nós precisamos ter essa coragem do salmista. Sonda-me, ó Deus. Senhor, lá dentro tem coisas que eu tenho vergonha até de mencionar, que ninguém sabe. São meus segredos, são os meus pensamentos, minhas intenções. E a palavra de Deus vai lá, irmãos. A palavra de Deus é poderosa para penetrar e fazer transformações. Ela é viva, ela é eficaz, irresistível, penetrante, discernidora. Será que isso é suficiente para você ler, estudar, meditar na palavra de Deus? Outro dia eu vi um vídeo de um homem, lá tinha uns 50 e poucos anos, talvez 60, ele dizendo: como eu gostaria de saber ler para conhecer a Bíblia, para ler a Bíblia, mas eu não sei ler. Quantas pessoas pedindo a Deus que a Bíblia chegue ao seu povoado, ao seu país, à sua cultura, mas tem lugares que a Bíblia não pode entrar, que é proibido. E nós, irmãos, quantas Bíblias você tem em casa, hein? Não precisa dizer não. Quantas Bíblias você tem em casa? Você lê uma? Você lê a palavra de Deus? Irmãos, alguém já disse, e já falamos muitas vezes aqui, nós somos uma geração que é o quê? Analfabeta de Bíblia. Por quê, irmãos? Se a Bíblia está aí, as pessoas, estou contigo e não abro, né? Não abre a Bíblia para ler a palavra de Deus. Você crê na palavra de Deus, meu irmão? Meu irmão, você crê na palavra de Deus? Crê de verdade? Nós precisamos crer, irmãos. Quando o povo de Deus estava diante do Mar Vermelho, o que Deus disse para o povo? Marchem. Como? Marchem. E quando houve obediência, o que aconteceu? O mar se abriu, irmãos. Muralhas de Jericó, intransponíveis. Vamos rodear a cidade. Vamos lá. Toque a trombeta. 7 vezes, depois, sétima vez, 7 vezes num dia só. E as muralhas se romperam, ruíram. Porque houve obediência à palavra de Deus. Jesus disse à tempestade: acalme-se. E houve bonança, queridos. Jesus disse por endemoniado gadareno: saiam dele, para aqueles demônios. Aliás, não eram poucos, não, eram o quê? Uma legião de demônios. Jesus disse para a filha de Jairo, que estava morta: Talita cumi, levante-se. E ela se levantou imediatamente. Jesus disse para um surdo gago: afatá, abra-se. E o homem passou a ouvir e a falar. Jesus disse para um cego:
veja. Olha a palavra, veja. E o homem passou a ver. Jesus disse para a filha da viúva de Naim, que estava, o filho que estava morto: jovem, levante-se. E o jovem se ergueu. Disse para o leproso: sê limpo, fique limpo. E imediatamente a pele parecia de bebê, limpinha, como nunca. Disse para o paralítico: levante-se, pegue sua cama e anda. E ele levantou, pegou sua cama e foi embora para sua casa. E Lázaro, irmãos? 4 dias. Dia de calor, você já ficou em sepultamento? Quando dá até menos de 24 horas, o cheirinho agradável que fica? Nós somos assim, irmãos. Os mosquitinhos até entram no nariz assim, ó. E tem que fechar a boca. Agora imagina o pastor pregando. Por quê? Cheiro. Ela é cheiro não, né? Já cheira mal, Senhor. Senhor, cheira mal. A carne já está apodrecendo, em decomposição. 4 dias. Eu não disse a você, se você crer, verá a glória de Deus? Jesus disse para Marta: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Mas Jesus não para aí. Aí diz assim: você crê nisto? Você crê nisto? E a palavra de Jesus diz: Lázaro, venha para fora. Venha, saia daí, da sepultura, dessa caverna. Palavra de Deus. Isso é palavra de Deus, irmãos. Você crê que Jesus é o mesmo de ontem, hoje e eternamente? Você crê que Ele pode mudar a sua vida? Ele pode tirar você de um cativeiro? Você crê que Jesus pode tirar filhos da escravidão? Você crê que Jesus cura a sua enfermidade? Ou de alguém da sua família? Você crê que o Senhor pode restaurar a sua família e o seu casamento? Você crê que Jesus pode te fazer vencedor diante do medo e vencedora? Que você pode vencer sua ansiedade? Você crê nisso, na palavra do Senhor? Você crê que Jesus pode tirar alguém das mãos, das garras de Satanás? Que esteja segurando, usando? Você crê que Jesus pode tirar um zumbi, que é essa nova droga aí, acho que é K9, né? K9. A pessoa vira um zumbi, queridos. Estava vendo a reportagem lá de Cracolândia, de São Paulo. Zumbi, queridos. Quantas pessoas que saem da Cracolândia e vão para a Cristolândia, irmão, são transformadas pela palavra de Deus. Mas é preciso crer, irmãos. Jesus disse: tudo é possível e crer. E Marta disse: eu creio. Mas teve um homem que procurou Jesus, que o seu filho estava endemoniado. E Jesus disse exatamente isso: tudo é possível ao que crê. Você crê?
Sabe o que o homem disse? Teve a coragem de dizer: eu creio, mas Senhor, ajuda a minha incredulidade. Ajuda a minha incredulidade. Eu acho que nós precisamos ter coragem de dizer isso, irmãos. Às vezes nós não demonstramos fé, a fé que Deus espera de nós, quando nós estamos enfrentando lutas, tempestades, provações, dificuldades. Muitas vezes ficamos desesperançados, perdemos o ânimo, perdemos até força para viver. Precisamos crer na palavra de Deus. Curve sua cabeça, por favor. A Bíblia diz assim, entrega, esse texto já lemos aqui, hoje. Entrega o teu caminho ao Senhor e o mais Ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Esperei com perseverança pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Você pode fazer isso hoje, crendo na palavra de Deus. Crendo na palavra de Deus. Eu não sei qual situação que você está vivenciando, aí no seu coração, qual a luta interior, se é medo, ansiedade, depressão, solidão, não sei, decepções, amarguras no coração, tristezas, um vazio lá dentro da sua alma, que por mais que você busque, vá a lugares, converse com pessoas, esse vazio não sai, não há uma realização, uma satisfação, uma alegria verdadeira, perene, felicidade real, porque só Jesus pode resolver isso. Está enfrentando enfermidade na sua família, na sua vida, está com medo de quê? Jesus pode te dar coragem, ânimo, porque a sua palavra é viva e eficaz. Coloque sua vida nas mãos de Deus, coloque sua família nas mãos de Deus, coloque seus filhos nas mãos de Deus. A palavra de Deus traz milagres, irmãos. As coisas impossíveis se tornam possíveis pela palavra do Senhor. Faça isso agora. Fale para Deus. Fala você mesmo para Deus, que você quer que essa palavra que acaba de ser pregada aqui faça transformação na sua vida, leve perdão, cura para a sua alma, alegria para o seu coração. Vamos ficar todos de pé, e eu quero desafiar você, se você quiser vir à frente para a oração, não tem nada de mágico nisso, mas uma disposição de colocar, não sei o que você quer colocar agora no trono de graça de Deus. E eu quero orar com você aqui, se você quiser vir, crendo nessa palavra, crendo no poder da palavra, colocando sua vida, sua família, seus filhos, colocando, não sei, sua enfermidade. Enquanto estivermos cantando sobre a palavra de Deus, se você quiser, vem aqui à frente que eu quero orar junto com você, em nome de Jesus.